Fala pessoal, tudo bem? Primeiro, justificar minha ausência aqui, andei um pouco afastado por questões de mudança, cuidando aqui da delegacia, lotação nova, mas nós vamos voltar a ter nossos encontros, nossos vídeos com mais frequência, tá? Então, desde de sempre, eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, ative o sininho das notificações, tá? Então, espero que estejam todos bem e vamos retomar aqui hoje. Eu quero falar com vocês, primeiro dessa questão, né, dos compromissos. Eu mudei, agora eu sou delegado aqui na cidade de Iporã, no Paraná, então eu tive que providenciar a mudança e tudo mais, virada do ano, né? Peço para você, se você quiser ver minha história, tem aqui também no canal gravando, falando resumidamente a minha história, e tem outros vídeos aí, curta, se inscreva, compartilhe, ajude aí o canal. Bom, mas eu já quero comentar com vocês e trazer também uma reflexão. Foi a ADI 6264, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal e foi vinculada, publicada no informativo 1083. Foi-se discutido sobre termo circunstanciado de ocorrência. O termo circunstanciado de ocorrência, ele vem na esteira da Lei 9.099, que definiu aqueles crimes que seriam de menor potencial ofensivo, e nesses casos se é dispensada a instauração do inquérito policial para apuração, sendo lavrado um termo circunstanciado onde a pessoa assina um termo de compromisso. Se ela não foi imediatamente levada à presença do juiz para fazer a apreciação do fato, o julgamento, ele assina um termo de compromisso e a ele não é assim imposto nem sequer o auto de prisão em flagrante delito, ok. A partir daí, muito se discute se esse ato é um ato privativo da Polícia Judiciária, da autoridade policial, que é competente para apreciar o fato, deliberar e tomar as primeiras medidas, e houve essa discussão, né, se poderia a Polícia Rodoviária Federal, e com base nisso, né, foi criado um decreto dando a atribuição à PRF para lavrar termo circunstanciado. Aqui no Paraná, a Polícia Militar já lavra também termo circunstanciado, se eu não me engano, desde o ano de 2005, e outros estados também. Se essa atribuição seria exclusiva dos integrantes da Polícia Judiciária, da Polícia Civil e Polícia Federal. Bom, o Supremo entendeu que não há usurpação da função das polícias judiciárias, a prerrogativa conferida à Polícia Rodoviária Federal para lavrar termo circunstanciado de ocorrência, o qual, diversamente do inquérito policial, não constitui ato de natureza investigativa, dada a sua finalidade de apenas constatar um fato e registrá-lo com detalhes. Então, a partir daí é possível, segundo o Supremo, mas, porém, entretanto, todavia, eu quero argumentar com vocês uma coisa. Inclusive, esse ano, graças a Deus, eu fui convidado a escrever em coautoria com diversos outros autores delegados de polícia. Estou em 2 obras que serão lançadas e com antecipação eu aviso aqui a você. Mas um deles eu vou escrever sobre isso. Entendo que o Supremo Tribunal Federal, já em 2020, quando foi julgar a constitucionalidade do dispositivo na lei de drogas, que fala que nos casos do artigo 28, se era constitucional ou não apresentar diretamente aquela pessoa que for considerada, né, ter para posse para consumo próprio droga, se o dispositivo em que fala que deve-se dar preferência a encaminhar diretamente aquela pessoa ao Poder Judiciário, seria inconstitucional. E também se questionou, foi mencionado no voto da ministra Carmen Lúcia, quando defendeu a constitucionalidade desse dispositivo, que o termo circunstanciado não seria um ato que constituísse de sua natureza de investigação, né, descartando isso. E agora o Supremo de novo se pronuncia dizendo que não constitui ato de natureza investigativa, dada a finalidade do termo circunstanciado, sendo de apenas constatar um fato e registrá-lo com detalhes. Tudo bem, ok? Data máxima vênia, discordo. Por quê? O termo circunstanciado de ocorrência, realmente, por vontade da própria Constituição e que determinou o legislador infraconstitucional de
legislar e definir o que era crime de menor potencial ofensivo, não obstante, não deixa de ser um ato investigativo. Apesar de ser mais simplificado, há uma investigação deflagrada a partir de um termo circunstanciado. Primeiro, nem todo termo circunstanciado estão autor e vítima presentes para serem conduzidos à presença da autoridade ou para que seja feito ali a constatar o fato e registrá-lo com detalhes. Não, isso não acontece. Ouso dizer que na maioria das vezes isso não acontece. Então vamos lá. Você, depois de que é lavrado num boletim de ocorrência, ou que a Polícia Militar faça o boletim, o BO, na maioria dos estados é BO, e mande para a Polícia Civil, há necessidade de você colher a declaração formal da vítima. Se o crime exigir representação como ameaça ou exige, você precisa colher essa representação. Você precisa depois chamar o suposto autor do fato, colher dele um termo de compromisso para audiência. Se for uma lesão corporal leve, você precisa encaminhar a vítima para exame de corpo de delito, para constatar ou não a presença de lesões. Pode ser que no primeiro momento, quando a Polícia Militar vá ao local, não é possível definir se a lesão corporal é leve, ou pode ter reflexo. Você precisa de uma perícia para designar uma lesão leve, pode ser grave ou gravíssima. Você também tem situações em que você, Felipe, tudo bem, você pode, Lei 9.099 admite que você, com prontuário médico, possa instruir o feito e substituir o exame de corpo de delito, ok, tudo bem. Só que você também tem uma outra situação. O que é, de repente, uma ameaça, mas envolve a aplicação da Lei 11.340 de 2006, e a partir daí você é obrigado a instaurar um inquérito, e você no local, numa situação de flagrante delito, pode entender que é apenas um termo circunstanciado, lavrá-lo quando o autor do fato está numa situação de violência doméstica e familiar. A gente tem muito em mente marido e mulher, companheiro e companheira, namorado e namorada, mas em situações que for mãe e filho, e nas situações que couber, por exemplo, dois homens, irmãos, que entrem em luta, ocorra lesão corporal de natureza leve, há a atração do parágrafo 9º, que afasta a aplicação do termo circunstanciado por a pena máxima suplantar 2 anos. E você, ao definir que a polícia, nada contra a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual, que seja, que tipo de polícia, mas você está deixando na mão de uma pessoa que não se pode exigir um conhecimento jurídico dele, né, do fato. Você está com um argumento utilitarista de ser mais rápido, de ser mais célere, querer dar uma atribuição que aquela polícia, que aquele policial, ele não é formado e não se é exigido uma formação acadêmica para isso. Então eu questiono vocês, tem uma linha muito tênue, e quando o dano for simples, mas e quando o dano envolver patrimônio público, ou for um dano qualificado por motivo egoístico, quem que vai apreciar isso? Esses fatos têm que ser levados à apreciação da autoridade policial, e você corre o risco de, se assim não proceder, por vezes liberar pessoas em situações que, em prima facie, o policial, que, repito, com todo o respeito às instituições, mas ele não tem formação e não lhe é exigida essa formação. E aí você traz prejuízo. Eu acabei de falar agora pequenos exemplos de lesão corporal leve, uma lesão que seja grave, uma questão envolvendo aplicação da Lei Maria da Penha, ou aplicação de outras situações. Eu acabei de trazer aqui no caso de dano. Então, não é tão simples assim. E outra, a argumentação, por exemplo, de que, mas aí nós vamos tirar uma viatura para ficar presa na delegacia. Realmente, por que então não fazer investimentos na polícia judiciária? Porque você, ao permitir que um policial militar, um policial rodoviário lavre o termo, você também está tirando ele do seu serviço fim, que é patrulhamento ostensivo. E mais, normalmente, eu falo da experiência do estado do Paraná, quando há um TCIP para ser lavrado, a pessoa não fica no local, o policial não chega num tablet, no computador de bordo da viatura, que não existe, não tem, e ele não lavra ali. Aí ele leva um civil
para uma unidade militar, que não deixa de ser, para lavrar um termo circunstanciado. Então, aquele argumento de que, mas a viatura vai ser mais célere e não vai ser presa na delegacia, será? E o tempo que ele volta, deixa de fazer o patrulhamento e está dentro da unidade, no batalhão, lavrando o tecido e terminando? Será que é o melhor fazer isso? Será que a gente não tem outro meio de fazer? Será que não urge nós investirmos na polícia judiciária, seja civil ou polícia federal? Porque tudo deságua na delegacia. Só que às vezes nós não temos condições, e olha que tem sido feito, vou falar pelo estado do Paraná, foi feita uma contratação recente de delegados e um pouco de investigadores, virão mais turmas aí, principalmente de investigadores e de escrivães, mas a Polícia Civil não recebe os recursos que deveria. Mas será que entregar e dizer, pura e simplesmente, para atender um argumento utilitarista, que o termo circunstanciado ele apenas constata um fato e registra com detalhes? Eu acabei de trazer vários exemplos que não é bem assim. Então, fica o registro, minha posição, data máxima vênia, né? O que decidiu o Supremo, mas eu acho que a gente precisa discutir. E isso vai ser alvo e objeto do meu artigo, que eu vou escrever em coautoria no livro que nós vamos lançar esse ano, mas mais do que isso, mais importante investimentos na polícia judiciária, investimentos na polícia investigativa. Por quê? Todas as polícias precisam do investimento, mas eu falo aqui, tem o patrulhamento ostensivo, que é de suma importância, mas a atividade pós o fato repressiva é com a Polícia Civil e a Polícia Federal. E se não se investir em contratação, em salário, em investimento tecnológico, temos outros vieses hoje em dia. A investigação não se resume mais a ouvir testemunhas, mas nós temos vários outros métodos tecnológicos, métodos de investigação que são aplicados hoje e merecem e carecem de investimentos. Então eu deixo aqui, peço para você deixar o seu like, comentar aqui o que você acha, ative o sininho de notificação, se inscreva, divulgue, para que esse trabalho possa continuar, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Então estou deixando aqui esse comentário da decisão, vinculado no informativo 1083 do STF, falando da ADI 6264 e o termo circunstanciado de ocorrência e a sua lavratura por outras instituições que não sejam a Polícia Judiciária. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.